Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Uma boa tarde de salvação aos ouvintes. Para mim é um grande prazer, como diria meu pastor presidente, pastor José Carlos dos Santos, é um prazer inegável estar neste local fazendo a vontade de Deus. E eu quero aqui, já de antemão, agradecer ao pastor Jessé pela oportunidade, não de pregar, mas de nos permitir estar juntamente com a igreja fazendo esse grande evangelismo que foi feito hoje. Se terminasse aqui agora, eu já iria para casa realizar, porque não tem coisa mais gratificante do que ver almas se rendendo ao Senhor. E 90% dos lares que foram visitados, houve salvação para o Senhor Jesus. E isso realmente é algo que mexe muito com a gente. Grupo Resgatando Almas, ou Missão Resgatando Vidas, ou Missão Resgatando Vidas, vem fazendo uma diferença, não na vida só das pessoas, mas na nossa. E eu louvo a Deus por isso. Eu vou ser breve, porque o tempo está se fechando, e eu não quero que a chuva pegue os irmãos. Mas eu fiquei um pouco, ao mesmo tempo, alegre e também um pouco preocupado com a nossa irmã Cida, porque ela leu justamente falando sobre Zaqueu. Uma leitura que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente compartilhar com os irmãos. Palavra do Senhor. Sou grato também por estar vendo aqui grandes homens de Deus que vieram apoiar esse evento. Isso é muito importante. Ver que a união faz a diferença. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, por estarem aqui ajudando o pastor Jessé nesse grande evento. Palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu anotei a referência errada. Mas eu acho que eu anotei errado. Mas eu quero falar sobre Zaqueu. Eu coloquei aqui São Lucas capítulo 10, mas não 10, no capítulo 10. Onde que está? 19, 10. Eu sabia que tinha alguma coisa com 10. 19, 10. Mas vamos lá. Só abra e deixe a sua Bíblia aberta. Tá bom? Diz assim o versículo de número 10. Obrigado, gente. Vocês são os amores. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Você pode dizer amém? Amém. Bom, como eu disse para vocês, eu quero ser sucinto. Pode sentar? Dentro dessa passagem bíblica, nós encontramos um pequeno relato da história de um homem que é chamado de Zaqueu. Zaqueu, na realidade, segundo o contexto história, ele era um alto funcionário do Império Romano. E ele trabalhava como cobrador de impostos. E justamente por essa função, ser um cobrador, um coletor de impostos para o Império Romano,
Uma função como esta não era muito bem vista, principalmente por aqueles que tinham que pagar os seus impostos. E esses elementos que eram literalmente alcunhados dessa grande responsabilidade eram apelidados até mesmo de publicanos, como a gente vê a referência citada a Mateus. Logo, Zaqueu e Mateus faziam parte desses republicanos, cobradores de impostos, homens que a sociedade não os viam com bons olhos. Mas a história de Zaqueu nos chama a atenção, porque diferente do encontro de Jesus com Mateus, o encontro de Zaqueu com Jesus vai ser totalmente diferente. Quando a gente fala sobre o encontro de Jesus, Mateus estava lá sentado na sua cadeira, fazendo suas cobranças, e Jesus vai ao encontro dele. É diferente. Só que nesse episódio onde trata sobre Zaqueu, Jesus não está indo ao encontro dele. Na verdade, quem está querendo ir ao encontro de Jesus é o próprio Zaqueu. Só que esse desejo de Zaqueu de querer ir ao encontro de Jesus, vai fazer justamente com que Jesus acabe também indo ao seu encontro. E isso aqui é o que chama a atenção. Por quê, pastor? Porque quando nós começamos a ler a história desse publicano, eu automaticamente, observando com detalhes e perguntando a Deus, o Senhor me fez entender, pastor Gessé, e descobri 5 atitudes ou 5 razões na vida de Zaqueu que foram fundamentais para mudar a sua história, para fazer a diferença na sua história. 5 atitudes, pastor? Sim. Primeiro, nós vimos que ele era cobrador de impostos. E por ser cobrador de impostos, um homem público, ele fica sabendo, chega ao seu conhecimento, de que o Galileu, Jesus, haveria de passar próximo à sua residência. E ao ficar sabendo que Jesus passaria no local aonde ele morava, ou próximo à sua residência, ou se você preferir, a região aonde ele morava, vai nascer no coração de Zaqueu um desejo profundo de conhecer e saber quem era Jesus. Isso aqui é o que nos chama a atenção. Perceba que eu disse, com Mateus foi diferente, mas nesse homem, ao ficar sabendo que Jesus iria passar na sua região, nasce em seu coração um desejo de conhecer e saber quem era aquele Galileu que por onde passava multidões se acometiam de longe para vê-lo, para ouvi-lo e, é claro, para receber algum milagre, alguma cura. E esse Zaqueu fica curioso. Ele automaticamente vai colocar à tona essa curiosidade, despertando nele o desejo de descobrir quem era esse Galileu que tocava multidões com suas palavras. Jesus, ele não precisava, pastor Gessé, necessariamente tocar na pessoa fisicamente, mas as suas palavras tinham poder de tocar não só a parte externa física, mas o interior da alma dos necessitados. É isso que faz a diferença.
É isso que faz um grupo sair, não sei da onde, para ver o nome de Jesus ser glorificado, e por meio de palavras que saem diretamente das suas bocas, mas não são palavras que saem somente dos seus lábios, mas que vêm do céu, sob a direção, sobre a inspiração, para tocar vidas. E você entende, Jesus está tocando vidas. Vidas foram tocadas, almas se renderam, porque vidas foram tocadas. Você pode dizer amém? Amém. Mas a realidade da mensagem é: ele queria ver quem era esse tal Jesus afamado. A primeira atitude de Zaqueu, de acordo com a leitura, foi justamente essa. Qual, pastor? Ver quem era Jesus. Repita comigo: ele queria ver quem era Jesus. Claro, ele coloca no coração o desejo de ver quem era Jesus, mas havia algumas situações que vai automaticamente se colocar diante dele como um obstáculo. Mas perceba, o desejo de ver quem era Jesus se torna para Zaqueu uma questão de honra. Eu quero ver esse Jesus. E por se tornar uma questão de honra, perceba, isso também passou a fazer parte de suas decisões. Conforme você lê no capítulo de número 19, no versículo 3, você vai perceber que a decisão vai automaticamente mostrar que tudo isso se tornou uma questão de honra. Ele queria ver quem era Jesus. Ver Jesus naquele momento era o seu maior anseio, era o seu maior desejo. Ver Jesus era o seu maior desejo. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nada impediria o seu desejo. Nada vai impedir o desejo de Zaqueu. Aí você pergunta, por quê? Porque ele não está querendo ver o jogo do Vasco e do Flamengo. Porque ele não está querendo ver a escola que vai ganhar ou que vai perder. Ele não está interessado se a escola vai para a primeira divisão, se vai para a segunda divisão. Ele não quer saber das historinhas e parábolas e fábulas que as pessoas inventam. Eles não querem saber da narrativa, da ideologia. Ele não está querendo saber disso, não. Ele está querendo saber literalmente quem era Jesus, e nada o impediria. Nada se colocaria como obstáculo. Não vai ser meu time, não vai ser minha escola, não vai ser meu samba, não vai ser nada que vá me impedir de ver quem era Jesus. Não é a minha posição de homem odiado pela sociedade. Não é a minha posição de cobrador, de usurpador, me chamam até de ladrão, mas não é a minha posição que vai me impedir de ver quem era Jesus. Nada! E quando eu digo nada, o contexto me apresenta uma multidão. Lá vai Zaqueu. Ele olha, percebe que é impossível ele ver Jesus.
Porque havia uma multidão. Mas somente isso? Sim. Ele tem um problema. Qual? Ele era baixinho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Baixinho. Multidão alta, ele baixinho. Mas calma aí. Tem um desejo no coração dele. Qual? Ver quem era Jesus. Mas eu sou baixo, a multidão é alta. Mas calma aí, eu quero ver quem era o Jesus. Mas eu sou baixo, a multidão me impede. Mas eu quero ver quem é Jesus. Mas eu sou baixo, há uma impossibilidade. Problema da impossibilidade. Problema da multidão. Eu quero ver quem é Jesus, mas tu não pode. Tu é baixinho, e daí? Eu quero ver quem é Jesus. Ele olha para a multidão. Ele percebe que é difícil para ele. Só que dentro do coração de Zaqueu, o seu desejo, o seu anseio está falando mais alto do que o impedimento. O seu desejo, a sua vontade está falando mais alto do que o impedimento. Olha que coisa. Jesus, nada impediria de alcançar o seu objetivo. Nem mesmo, pastor, a multidão, nem mesmo a multidão que se aglomerava em volta de Jesus, nem a sua pequena estatura lhe impediria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim: sou pequeno, fulano de tal é grande, a posição que ele galga é uma posição gigantesca, eu sou pequeno diante dele. Só que diante de Deus, a tua grandeza e a pequenez do irmão não faz diferença nenhuma. Por quê, pastor? Porque por maior que você tenha cargo, por mais poderoso que seja o anel que você carrega no dedo, o Senhor diz: na minha presença todos são iguais. Para mim não tem maior, não tem melhor, não tem currículo, não tem canudo, não tem autoridade, não tem poder, porque diante de mim todos são iguais. Quer ver um exemplo? Santa Ceia. Na Santa Ceia se assenta o doutor do lado do gari, ou seja, o advogado do lado do lavrador, ou seja, se assenta na mesma mesa, comungam do mesmo pão, partilham da mesma comunhão. E o Senhor está dizendo: na minha presença todos são iguais. Saiu dali, a posição até continua, mas fora. Agora dentro do conceito, todos são iguais. Nem a sua estatura. Repita comigo: nada vai impedir, quando Jesus for o teu objetivo, quando Jesus for o teu alvo, quando Jesus for o teu desejo, nada vai impedir você de alcançá-lo. Você pode dizer amém? Segunda atitude para a gente correr. Versículo de número 4. Bom, uma multidão, sou baixinho, não dá. Mas o versículo 4 diz: e ele correu. Ele correu para onde, meu pastor? Aí a Bíblia diz que ele correu à frente da multidão. Ei, presta atenção. Você que me ouve tanto aqui quanto na sua casa, presta atenção. A multidão, a quantidade, não podem impedir o teu objetivo.
faça a diferença. Esse homem, ele está me lecionando o quê? Por maior que seja o obstáculo, eu vou dar um jeito de resolver. Como é que eu faço isso? E a Bíblia me revela, ele corre à frente da multidão. Ele deixou a multidão para trás, correu na frente dela. Olha só, eu quero ver quem é Jesus. Eu preciso me antecipar, já que eu sei que aqui tem um obstáculo, mas esse obstáculo não vai me parar. Eu vou me antecipar, eu vou correr, eu não vou ficar parado, estagnado, sabendo que há um obstáculo, sabendo que há uma barreira. Eu não posso parar. Zaqueu está me lecionando, ele está me ensinando. Eu não vou ficar estagnado. Aleluia! Eu preciso tomar uma atitude de resolver a minha história, de resolver o meu desejo, de resolver o meu anseio, de resolver a minha vontade, que é ver quem era Jesus. Correu para vê-lo. Pastor, por que correu? Eu já falei, mas vamos lá. Correu porque não se sentiu. Pega isso. Correu porque não se sentiu intimidado. Pergunta para o teu irmão, quem é que está te intimidando? Qual é o problema que está te intimidando? Qual é a dificuldade que está intimidando você? Vamos lá. Correu porque não se sentiu intimidado. Correu porque não se sentiu incapaz de alcançar o seu objetivo. Por que correu? Correu porque a realidade do seu objetivo era ver o seu desejo realizado. Então, perceba isso. O mesmo se adianta diante da multidão, e o contexto diz: ele vai ver uma árvore na sua frente. Ele vai ver uma árvore. Qual é o nome dela? Sicômoro. E aí a gente entra na terceira atitude. Repita comigo, terceira atitude. Zaqueu subiu na árvore. Amém? Olha que coisa linda. Tem um problema diante de você, tem uma dificuldade diante de você. Só que ele não se intimida com o problema nem com a dificuldade. Ele se antecipa. Ele toma a frente do problema e da dificuldade, sabendo que não conseguiria. Diante dele aparece uma árvore. Fala para o teu irmão do teu lado, sempre. Não diga sempre. Deus vai colocar diante de você o que você precisa para alcançar o seu objetivo. O que Zaqueu precisava? Uma árvore somente. Árvore que ninguém gostava dela, árvore que os seus frutos não eram desejados, árvores que olhavam para ela e diziam: o fruto dessa árvore só serve para alimentar porcos e gado, não serve para gente. Mas na hora da fome, na hora da dor, na hora da prova, na hora da dificuldade, aquele fruto servia para ser comido. Só que ele era tão comum, mas tão comum, que não servia para nada. Mas independente disso, o fruto servindo ou não, a árvore está ali para ser uma do céu. Eu estou vendo a árvore como uma solução. Fala para o teu irmão do teu lado, pode não ser bonita,
pode não ser desejável, pode não ter beleza nenhuma, mas é a minha solução. Amém, irmãos? Escute. Aí a Bíblia diz: Zaqueu subiu na árvore. Olha que coisa bonita. Zaqueu subiu na árvore. E eu faço uma pergunta. Lembra da multidão? Lembra da multidão? Pois é. A multidão está lá ainda. Mas Zaqueu está onde? Em cima da árvore. Meu Deus do céu. Agora, o que é mais interessante é que o Zaqueu, o baixinho, que antes viu a multidão como obstáculo, estava por cima da multidão. O que Deus quer fazer comigo? Às vezes a multidão só segue, às vezes a multidão só acompanha, às vezes a multidão só quer apertar, às vezes a multidão só quer fazer festa. Nem sempre a multidão está interessada no milagre, mas tem alguém que não está interessado no milagre, mas quer ver quem é Jesus. Fala pro teu irmão do teu lado: tem alguém. Diga: tem alguém. Tem alguém. Escute. O mesmo estava por cima da multidão para ver o seu desejo realizado, ver quem era Jesus. A multidão está passando, Zaqueu está acompanhando a multidão. Seu objetivo naquele momento foi superar, pastor Gessé, dois grandes obstáculos. O primeiro, a multidão. O segundo, a sua dificuldade. O primeiro objetivo, superar. O segundo, perceber que a multidão não vai conseguir continuar sendo o teu obstáculo. Vamos lá, por quê? Porque Jesus haveria de passar por aquele local, e o publicano se posiciona justamente no local estratégico para matar a sua curiosidade. Só que quando Zaqueu está posicionado, a multidão está passando. Naquele exato momento em que a multidão está passando, Zaqueu está olhando para ver Jesus. Só que enquanto Zaqueu está olhando para ver quem era Jesus, Zaqueu vai ser surpreendido. E é aqui que Jesus faz sempre uma mudança. Por quê? Porque no exato momento em que Zaqueu está olhando para baixo e vendo Jesus passar, Jesus está olhando para cima e está vendo Zaqueu. Zaqueu teve uma surpresa. Por quê? O meu desejo era vê-lo, só que agora ele está passando e está olhando para mim. O olhar de Jesus com o olhar de Zaqueu se cruzam, e quando o olhar de Jesus cruza com o de Zaqueu, o olhar de Jesus é profundo. O olhar de Jesus é profundo. Porque, pastor, você olha por curiosidade, Jesus olha a tua necessidade. Você olha, vou repetir, por curiosidade, mas Ele olha para a tua necessidade. Ele está olhando para Zaqueu,
está vendo um homem injustiçado por causa da sua posição, um homem menosprezado por causa da sua posição, até valorizado pelo império, mas para o povo, para a multidão, era um miserável que não merecia perdão. Mas mesmo ele, Jesus está vendo a sua necessidade, e a necessidade que Jesus está vendo, Jesus vai fazer algo que Zaqueu não esperava. O que, pastor? Jesus está olhando para ele, vendo a sua necessidade, e Jesus fala com ele. Escute, Zaqueu só queria vê-lo, Francisco. Só que agora Jesus está olhando para ele e Jesus está falando com ele. Zaqueu só queria vê-lo. Eu só quero vê-lo. Mas ele está olhando para mim, pastor, e ele está falando comigo. Imagina, se o olhar já mostra a necessidade, imagina Jesus falando. Se o olhar de Jesus já quebra, imagina Jesus falando. E detalhe, Jesus não precisa de palavras bonitas, rebuscadas, cheias de ismo, isto, sei o que, sei lá o que. Jesus não está preocupado com a homilética, a hermenêutica, a exegese. Não! Porque, pastor, Jesus não precisa falar muito. Ele só olha para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce, porque hoje eu vou na tua casa pousar. Eu vou pousar hoje na sua casa. Eu vou descansar na sua casa. Olha Jesus dizendo: Zaqueu, eu vou descansar na tua casa hoje. Desce. Quarta atitude. Sabe o que a Bíblia diz? O homem que subiu para ver, agora está descendo para receber, pastor. Pelo amor de Deus. O homem que sobe para ver, está descendo para receber. Qual é a lição? Eu subo para ver, mas para receber eu desço. Eu subo para ter, mas para receber eu desço. Eu subo para ganhar, mas para receber eu desço. Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desceu depressa. Eu não sei se ele teve dificuldade para subir, mas para descer, o homem virou flecha. Já está embaixo. Por que, pastor? Jesus disse que vai para sua casa. Tu quer algo melhor do que isso? Jesus falou: eu vou para tua casa. Eu vou fazer morada na tua casa. Aleluia! Eu vou habitar na tua casa. Aleluia! Faz o seguinte: só me deixa descansar uma noite. Eu só quero uma noite, deixa eu descansar. Uma noite. Fala pro teu irmão do teu lado: Jesus só precisa de uma noite, de algumas horas, de um dia, de alguns momentos contigo. Quem sabe somente 2 minutos. Se tu parar para ouvir ele,
1 minuto, tua história muda. Por que, pastor? Jesus não precisa falar muito. Ei, tá fazendo o que aí? Estão pescando. Pegaram alguma coisa? Não. Então vem, segue-me. Ô Zaqueu, tá fazendo o que aí? Zaqueu não, Mateus, tá fazendo o que aí? É minha função, sou cobrador de impostos. Vem, larga isso aí. Vem comigo. Aí a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com tanta alegria que no dia seguinte ele estava dando um jantar na sua casa, convidando seus amigos para apresentar Jesus. Olha só, irmão. Vai entender uma coisa dessa. Jesus é lindo demais, né? Faz um bando de maluco vir lá do Vinho de Vasconcelos ajudar o pastor Jessé a ficar gritando numa praça numa hora dessa. Tô pouco me lixando se estão gostando ou não, mas eu vou continuar falando que Jesus só quer 1 minuto para fazer a mudança. Ah, meu Deus do céu, deixa eu terminar, senão o pastor Jessé não chama mais a gente. Escute, versículo de número 6, pastorzão. Zaqueu desceu correndo. Calma aí, Jesus. Não, deixa eu abrir a porta da minha casa. Ah, meu Deus do céu. Zaqueu está correndo na frente de Jesus. Zaqueu está abrindo a porta. Jesus está entrando na sua casa. A alegria do baixinho é tanta, mas tanta. O baixinho está regozijando tanto porque ele só queria ver. Só que agora, quem ele queria ver, olhou para ele, falou com ele, disse: vou para a tua casa. Ele está abrindo a porta e a Bíblia diz que ele recebe Jesus gostoso. Que isso, pastor? Traduz: sim, ele recebe Jesus com alegria na alma. Ele recebe Jesus com tanta alegria. Versículo 6. O curioso Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Jesus está tratando Zaqueu com honra em sua casa. O baixinho se sente tão compungido e ao mesmo tempo tão contristado que as palavras de Jesus mexem com ele, ao ponto dele dizer assim: se eu defraudei alguém, se eu fui mal com alguém, parafraseando, se eu tirei, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O homem se converte. Jesus entrou na casa dele, a história dele muda. Ele agora está dizendo: se eu maltratei alguém, se eu defraudei, se eu tirei, se eu roubei, eu devolvo. Honestidade entra na casa do ladrão. O ladrão deixa de ser ladrão. O cobrador de impostos indesejado agora está recebendo Jesus. Ninguém está entendendo nada. Ele está entrando na casa de um pecador. Ele está sendo hóspede de um pecador. Jesus está respondendo: hoje veio salvação a esta casa, porque este é também o filho da promessa. Este é também o descendente da promessa. Que promessa? Abraão, ele também faz parte da promessa. E hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Ah, meu Deus do céu. Quinta e última atitude: Zaqueu se converte. Repita comigo: Zaqueu se converte. Versículo 8. Vou repetir.
A conversão de Zaqueu, pastor, marcou tanto a sua vida que ele quis restituir quadruplicadamente o que tirara de forma ilícita dos pobres. E Jesus, diante desta alusão, declara: hoje veio salvação a esta casa, porque aonde Jesus chega, nada permanece do mesmo jeito. Aonde Jesus entra, nada permanece do mesmo jeito. Para quem Jesus olha, tem diferença. Com quem Jesus fala, se alcança. Por que, pastor? Porque com quem ele fala, coração muda, ou seja, mente muda, atitude muda, gesto muda, vontade muda. Muda para quê? Para melhor. Se estava ruim, fica bom. Se estava doente, fica curado. Se estava necessitado, ele supre a necessidade. Se estava acabado, ele restitui. Se estava derrotado, ele dá vitória. Se estava caído, ele levanta. Porque aonde Jesus chega, nada permanece do mesmo jeito. Aonde Jesus entra, a história muda, o contexto da narrativa. Aonde Jesus entra, tudo se transforma. Aonde Jesus entra, tudo melhora. Aonde Jesus entra, nada fica do mesmo jeito. Eu tenho certeza que nas casas que hoje Jesus entrou, a história vai revelar o resultado. A gente vai ficar sabendo, porque não viemos aqui apenas para gritar, para cantar, mas viemos aqui para trazer Jesus e ajudar nosso irmão, participando, entrando na guerra com ele, porque é assim que se faz. Eu poderia colocar uma série de desculpas, não vai dar, não sei quem é o senhor, só lhe conheço porque consertou a chave do meu carro. Mas perceba, independente disso, olha o que o senhor faz. Ele consertou a chave do carro, mas hoje tu está aqui para fazer o nome dele ser glorificado, ajudando ele. Pois é, e o que o senhor faz com isso? Cria vínculo, gera aliança, faz a diferença. Amém, irmãos? Amém? Aonde Jesus chega, nada, meu amigo, fica do mesmo jeito. Aonde Jesus entra, nada permanece do mesmo jeito. E sabe o que ele diz mais ainda? Eu entrei na tua casa hoje, falei contigo hoje, você me recebeu lá. Pelo fato de teres me recebido, o que tu precisa. Aí ele diz: eu entro na tua causa, só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você.